O Sol, a estrela que nos dá luz, calor e vida. Mas o que poucos percebem é que essa mesma estrela pode ser nossa maior ameaça. Imagine um clarão cegante no céu, seguido por uma onda invisível de destruição. Em questão de minutos, satélites começam a falhar, redes elétricas entram em colapso e, de repente, o mundo moderno simplesmente desliga. Sem internet, sem comunicações, sem eletricidade. O caos se instala. Isso não é ficção. Já aconteceu antes e pode acontecer novamente. Mas será que estamos preparados para enfrentar um evento solar extremo? Ou estamos apenas contando os dias até o colapso inevitável? No coração do nosso sistema solar, uma gigantesca esfera de fogo e plasma arde há mais de 4,6 bilhões de anos. O Sol é uma estrela que define tudo ao nosso redor. Ele dita o ritmo dos dias e das noites, regula os ciclos climáticos da Terra e é a fonte primordial de toda a energia que mantém a vida em nosso planeta. Mas apesar de sua constante presença no céu, poucos realmente compreendem a magnitude de sua influência. O Sol é uma imensa fornalha nuclear, onde átomos de hidrogênio colidem sob intensas pressões e temperaturas extremas, fundindo-se em hélio. Esse processo, chamado de fusão nuclear, libera quantidades inimagináveis de energia. Uma energia que viaja pelo espaço na forma de luz e calor, demorando cerca de 8 minutos e 20 segundos para alcançar a Terra. Sem esse fluxo contínuo de energia, nosso planeta seria apenas uma rocha congelada, à deriva na escuridão do cosmos. Mas o Sol faz muito mais do que apenas iluminar o céu. Ele é o motor de tudo o que conhecemos. As plantas, através da fotossíntese, absorvem a luz solar e a transformam em energia química, iniciando a cadeia alimentar que sustenta todas as formas de vida na Terra. Os oceanos, rios e atmosferas do planeta respondem aos seus raios com ventos, chuvas e tempestades, moldando paisagens e ecossistemas ao longo de milhões de anos. Mas o Sol não é apenas um aliado. Ele também pode ser um inimigo imprevisível. Erupções solares e ejeções de massa coronal lançam bilhões de toneladas de partículas carregadas em direção ao espaço, algumas das quais atingem a Terra e interagem com seu campo magnético, criando espetáculos belíssimos como a aurora boreal. No entanto, tempestades solares intensas podem representar uma ameaça real, danificando satélites, apagando redes elétricas e até afetando a própria atmosfera do planeta. O Sol é uma estrela que sustenta toda a vida na Terra, mas por trás de sua aparente estabilidade, ele esconde um poder destrutivo que pode, em questão de horas, mergulhar nossa civilização no caos absoluto. Esse poder se manifesta em uma ameaça invisível, porém catastrófica, uma tempestade solar de proporções colossais. Ao longo dos séculos, nosso planeta já foi atingido por inúmeras tempestades solares. A maioria delas passou despercebida, interagindo com o campo magnético da Terra e criando os espetáculos coloridos das auroras boreais e austrais. Mas, ocasionalmente, o Sol desencadeia algo muito mais intenso, uma ejeção de massa coronal. Quando isso acontece, bilhões de toneladas de plasma supercarregado são lançados ao espaço a velocidades impressionantes. Se essa tempestade estiver direcionada para a Terra, as consequências podem ser devastadoras. Para entender o impacto de uma tempestade solar extrema, precisamos olhar para o passado. Em 1859, a Terra foi atingida pelo evento mais poderoso já registrado, o evento de Carrington. Uma gigantesca explosão solar lançou uma onda de partículas carregadas contra o planeta, colidindo com o campo magnético terrestre e desencadeando tempestades geomagnéticas sem precedentes. As auroras boreais foram vistas até mesmo em latitudes tropicais, como no Havaí. Os telégrafos da época, a tecnologia mais avançada do período, entraram em curto-circuito, provocando incêndios e apagões. Agora, imagine um evento dessa magnitude acontecendo nos dias de hoje. Nossa civilização é completamente dependente da eletricidade e das comunicações via satélite. Um pulso eletromagnético gerado por uma tempestade solar poderia fritar redes elétricas inteiras, queimando transformadores e subestações. Sem eletricidade, tudo entraria em colapso. Hospitais, sistemas de abastecimento de água, telecomunicações, transporte, internet. Em questão de horas, o mundo moderno voltaria à Idade das Trevas.
As consequências seriam inimagináveis. Sistemas de GPS falhariam, causando desastres na aviação e no transporte marítimo. Satélites deixariam de funcionar, afetando desde a previsão do tempo até operações militares. Grandes cidades mergulhariam no caos, com pessoas lutando por recursos básicos, como água e comida. E o pior de tudo, a recuperação poderia levar anos ou até décadas. A fabricação e substituição de transformadores de alta tensão, por exemplo, levaria meses ou até anos para ser concluída. Mas, se um evento como o de Carrington já poderia ser catastrófico, há algo ainda mais assustador. Cientistas descobriram evidências de tempestades solares ainda mais poderosas no passado distante, como o evento de Miyake, que ocorreu há cerca de 1.200 anos. Se um fenômeno dessa magnitude acontecesse hoje, poderia significar o colapso irreversível da infraestrutura global. A única forma de nos protegermos seria desligar preventivamente redes elétricas e satélites ao detectar uma explosão solar em direção à Terra. Mas isso só seria possível se tivermos um sistema de alerta preciso e rápido. Atualmente, nossa capacidade de previsão ainda é limitada, e uma tempestade solar extrema pode nos atingir em menos de 24 horas, dando pouco tempo para reagir. O Sol que nos dá vida também pode ser nosso maior inimigo. E o pior, essa ameaça é apenas uma entre muitas. Porque além das tempestades solares, há outro fenômeno ainda mais devastador que pode colocar toda a humanidade em risco. Se uma tempestade solar extrema já representa um risco imenso para nossa civilização, existe um evento ainda mais assustador. Algo que poderia não apenas destruir nossa infraestrutura elétrica, mas alterar irreversivelmente as condições do nosso planeta. Um superflare solar. Superflares são explosões solares milhões ou até trilhões de vezes mais poderosas do que qualquer tempestade geomagnética já registrada. Enquanto uma ejeção de massa coronal comum pode causar apagões temporários e danos aos sistemas elétricos, um superflare pode literalmente queimar nossa atmosfera e devastar a Terra com radiação letal. Estrelas semelhantes ao Sol já foram observadas liberando esses surtos gigantescos de energia. Em questão de minutos, liberam mais energia do que o Sol em milhares de anos. Se um evento como esse ocorresse no nosso sistema solar, os resultados seriam inimagináveis. O primeiro impacto seria a radiação eletromagnética. Raios X e radiação ultravioleta extrema atingiriam a Terra em questão de minutos, fritando satélites e ionizando a atmosfera. Isso destruiria instantaneamente todas as comunicações via rádio e GPS, desorientando aviões e embarcações em pleno funcionamento. Mas o pior viria depois. O superflare lançaria uma quantidade imensa de partículas carregadas em direção à Terra, criando um pulso eletromagnético tão intenso que poderia fazer explodir transformadores e redes elétricas em escala global. A energia solar liberada poderia aquecer tanto a atmosfera que a camada de ozônio seria destruída, deixando o planeta vulnerável à radiação mortal do espaço. Os efeitos na vida terrestre seriam catastróficos. Sem ozônio, a exposição aos raios cósmicos aumentaria drasticamente, elevando os casos de câncer e mutações genéticas. As plantas e fitoplânctons, base da cadeia alimentar, seriam queimados pela radiação intensa, levando a um colapso ecológico. Em pouco tempo, o planeta se tornaria inóspito para a vida como conhecemos. Mas há algo ainda mais aterrorizante: o impacto térmico direto na Terra. Em superflares extremamente poderosos, a energia liberada poderia aquecer a atmosfera a níveis absurdos, elevando drasticamente a temperatura global e desencadeando incêndios incontroláveis. A Terra se tornaria um inferno de chamas, com incêndios florestais consumindo continentes inteiros. O próprio ar poderia se tornar irrespirável devido à quantidade de fuligem e partículas liberadas na atmosfera. E se pensarmos que essa é a pior ameaça vinda do Sol, estaríamos errados. Existe um evento solar ainda mais devastador. O Sol, a fonte de toda a vida na Terra, está condenado a desaparecer. Dentro de aproximadamente 5 bilhões de anos, ele esgotará seu combustível de hidrogênio e entrará em uma nova fase, expandindo-se em uma gigante vermelha. Nesse estágio, sua atmosfera inflada poderá engolir Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra, tornando nosso planeta um deserto escaldante e sem vida.
Após essa fase violenta, o Sol expelirá suas camadas externas, formando uma deslumbrante nebulosa planetária. No centro restará apenas seu núcleo colapsado, uma anã branca, um objeto denso e incrivelmente quente que levará trilhões de anos para esfriar completamente. Quando isso acontecer, a luz que um dia sustentou a vida desaparecerá para sempre. Mas em algum outro canto do universo, novas estrelas continuarão esse ciclo eterno de morte e renascimento. O Sol nos dá vida, mas também pode tirá-la. Um único evento extremo e tudo o que conhecemos desmorona. A questão não é se vai acontecer, mas quando. Desde que a vida surgiu na Terra, 5 grandes extinções em massa redefiniram o destino do planeta. Eventos catastróficos, mudanças climáticas abruptas e impactos cósmicos apagaram incontáveis espécies ao longo de milhões de anos, mas agora, a 6ª extinção não é causada por forças naturais, e sim por nós. A cada dia, florestas são destruídas, oceanos sufocados pelo plástico e espécies inteiras eliminadas antes mesmo de serem descobertas. O equilíbrio delicado que sustentou a vida por bilhões de anos está desmoronando, acelerado por nossas próprias mãos. Nunca na história da Terra uma única espécie foi tão poderosa, a ponto de remodelar ecossistemas inteiros. Mas será que temos consciência desse impacto? Ou estamos cegamente avançando rumo a um colapso irreversível? Ao longo dos 4,5 bilhões de anos de história da Terra, o planeta passou por 5 grandes extinções em massa, eventos que transformaram drasticamente a biodiversidade e a estrutura dos ecossistemas. Cada uma dessas extinções eliminou uma parte significativa das espécies existentes, abrindo caminho para novas formas de vida e moldando o curso da evolução. Compreender esses eventos é crucial para contextualizar a atual crise de biodiversidade que enfrentamos. Extinção do Ordoviciano siluriano, há aproximadamente 445 milhões de anos. Esta foi a primeira grande extinção em massa registrada na história da Terra. Durante o período Ordoviciano, a vida estava predominantemente nos oceanos, com uma rica diversidade de invertebrados marinhos, como braquiópodes, trilobitas e graptólitos. Estima-se que cerca de 60% a 70% das espécies marinhas foram extintas nesse evento. Acredita-se que a causa principal tenha sido uma intensa glaciação que levou a uma queda significativa do nível do mar, resultando na perda de habitats marinhos e mudanças nas condições ambientais. Extinção do Devoniano superior, há aproximadamente 375 a 359 milhões de anos. O período Devoniano é frequentemente chamado de a Era dos Peixes, devido à diversificação significativa dos peixes. No entanto, no final deste período, ocorreu uma série de eventos de extinção que afetaram principalmente os ambientes marinhos. Cerca de 70% a 80% das espécies foram eliminadas. As causas exatas ainda são debatidas, mas incluem mudanças climáticas, anoxia oceânica, diminuição do oxigênio nos oceanos e possivelmente impactos de asteroides. Extinção do Permiano-Triássico há aproximadamente 252 milhões de anos. Conhecida como a Grande Morte, esta é a maior extinção em massa registrada, com cerca de 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres sendo extintas. As causas propostas incluem intensas atividades vulcânicas na Sibéria, que liberaram enormes quantidades de gases de efeito estufa, levando ao aquecimento global, acidificação dos oceanos e anoxia. Este evento redefiniu a vida na Terra, abrindo caminho para a ascensão dos dinossauros no período subsequente. Extinção do Triássico-Jurássico, há aproximadamente 201 milhões de anos. Este evento marcou a transição entre os períodos Triássico e Jurássico, resultando na extinção de cerca de 70 a 75% das espécies.
As causas ainda são objeto de pesquisa, mas incluem mudanças climáticas, erupções vulcânicas massivas e possivelmente impactos de asteroides. Esta extinção abriu espaço para a dominação dos dinossauros durante o Jurássico. Extinção do Cretáceo-Paleógeno, há aproximadamente 66 milhões de anos. Talvez a mais conhecida das extinções em massa, este evento é famoso por ter levado à extinção dos dinossauros não aviários. Estima-se que cerca de 75% das espécies foram extintas. A causa mais aceita é o impacto de um grande asteroide na região do atual México, formando a cratera de Chicxulub. Este impacto teria causado incêndios em massa, invernos de impacto e outras perturbações ambientais que dizimaram muitas formas de vida. Ao longo da história da Terra, o clima sempre oscilou entre períodos quentes e frios, moldando ecossistemas e influenciando a evolução da vida. No entanto, nunca antes, essas mudanças ocorreram em um ritmo tão acelerado quanto agora. Diferente das variações naturais que ocorrem ao longo de milhares ou milhões de anos, a atual crise climática é resultado direto das atividades humanas. Em especial, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento em larga escala e a emissão desenfreada de gases de efeito estufa. Por milhares de anos, a humanidade viveu em equilíbrio relativo com o meio ambiente, mas tudo mudou com a Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII. A crescente demanda por energia impulsionou a exploração intensa do carvão, seguido pelo petróleo e pelo gás natural, combustíveis ricos em carbono, que ao serem queimados, liberam enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Com o avanço da tecnologia e o crescimento das economias globais, o uso desses combustíveis tornou-se a espinha dorsal do desenvolvimento humano. Mas esse progresso teve um preço. Em apenas 2 séculos, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou de aproximadamente 280 partes por milhão, ppm, para mais de 420 ppm, um nível que a Terra não via há milhões de anos. Esse acúmulo criou um efeito estufa descontrolado, retendo mais calor na atmosfera e elevando as temperaturas médias globais. Os impactos do uso intensivo de combustíveis fósseis são devastadores. O aquecimento global já está transformando o clima da Terra de formas visíveis e alarmantes. Temperaturas extremas atingem recordes em diversos países, resultando em incêndios florestais, secas e colapsos de infraestrutura. O Ártico está perdendo bilhões de toneladas de gelo por ano, elevando o nível dos oceanos e ameaçando cidades costeiras. Furacões, tufões e tempestades tornaram-se mais destrutivos devido à maior retenção de energia na atmosfera. O excesso de CO2 não só aquece o planeta, mas também se dissolve nos oceanos, tornando-os mais ácidos e prejudicando ecossistemas marinhos. Se os combustíveis fósseis são a principal fonte de emissões de CO2, o desmatamento acelera ainda mais a crise climática. As florestas, especialmente a amazônica, funcionam como verdadeiros pulmões do planeta, absorvendo CO2 e armazenando carbono em sua biomassa. Quando uma árvore é derrubada ou queimada, esse carbono é liberado de volta para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Nos últimos 50 anos, mais de 17% da floresta amazônica foi destruída. O cerrado, outro bioma essencial para o equilíbrio climático, também sofre com a conversão de suas terras em pastagens e plantações de soja. Além da perda de biodiversidade, esse desmatamento reduz a capacidade da terra de sequestrar carbono, piorando a crise ambiental. Os cientistas alertam que, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem no ritmo atual, podemos atingir um aquecimento global de 2 graus Celsius a 4 graus Celsius até o final do século. Embora esses números pareçam pequenos, eles representam um colapso climático em escala global. Secas devastadoras, fome, deslocamento de populações inteiras e colapsos de ecossistemas são algumas das consequências esperadas. Ao longo da história, o planeta Terra passou por diversas transformações naturais que moldaram seus ecossistemas e deram origem a milhões de espécies. No entanto, nenhuma força transformadora foi tão intensa e destrutiva quanto a ação humana.
A expansão da agricultura, a urbanização desenfreada e a mineração têm devastado florestas, savanas, pântanos e outros habitats, levando a uma redução sem precedentes da biodiversidade global. O impacto dessa destruição não se limita apenas à perda de espécies, mas afeta o equilíbrio ecológico, ameaça a segurança alimentar e até compromete o próprio futuro da humanidade. O crescimento acelerado das cidades também é um dos principais fatores de destruição ambiental. Hoje, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, e estima-se que esse número continue crescendo nas próximas décadas. O aumento da urbanização resulta na construção de estradas, prédios, indústrias e infraestruturas que fragmentam os ecossistemas naturais. A mineração é outra atividade humana com impactos catastróficos para os ecossistemas. A busca por ouro, ferro, bauxita, lítio e outros minerais tem levado à destruição de vastas áreas naturais. O garimpo ilegal na Amazônia, por exemplo, destrói florestas e contamina rios com mercúrio, colocando em risco não só a biodiversidade, mas também a saúde das populações indígenas. Se continuarmos devastando os ecossistemas em nome do progresso, logo não haverá mundo para habitar. Cada árvore derrubada, cada rio contaminado e cada espécie extinta nos aproxima do colapso. Não é apenas a natureza que está desaparecendo, é o nosso próprio futuro que estamos apagando. A história da humanidade não precisa terminar como um epitáfio de destruição. A escolha entre destruição e regeneração ainda está em nossas mãos, mas o tempo está se esgotando. Imagine um mundo onde os humanos nunca tivessem existido. Nenhum arranha-céu, nenhuma cidade iluminada à noite, nenhuma ponte conectando continentes. Apenas a natureza livre, intocada, dona absoluta da Terra. Agora, feche os olhos por um momento e tente visualizar. O que aconteceria com os oceanos, as florestas e os animais sem a nossa presença? Será que o planeta estaria melhor ou pior? Será que outras espécies dominariam o mundo no nosso lugar? Neste documentário, vamos descobrir como seria a Terra sem a humanidade. Prepare-se para uma jornada surpreendente e uma pergunta inquietante: será que nós realmente fazemos falta? Este é um mundo onde os humanos nunca existiram, onde nossas pegadas nunca marcaram o solo, onde a natureza nunca teve que lutar para sobreviver contra nossas máquinas e nossas cidades. Aqui o planeta segue seu próprio ritmo, sem interferências, sem destruição. Mas como seria essa Terra alternativa? Sem nós, os grandes mamíferos que dominaram o passado da Terra ainda governariam vastas regiões do planeta. Em algumas partes do mundo, mamutes e preguiças gigantes nunca teriam sido extintos. Os tigres dentes de sabre ainda vagariam pelas florestas. O equilíbrio da natureza permaneceria inalterado, guiado apenas pelas leis naturais da seleção e adaptação. Sem cidades consumindo os recursos naturais, os oceanos permaneceriam mais ricos do que jamais poderíamos imaginar. Os corais nunca teriam branqueado. As baleias nadariam em números incontáveis, sem medo da caça. Os peixes não teriam sido sobreexplorados. A Terra, em sua forma mais pura, seguiria seu próprio curso. O planeta respiraria diferente. Sem as fábricas despejando gases na atmosfera, o clima talvez fosse mais estável, menos extremo. Sem desmatamento, a floresta amazônica cobriria áreas ainda maiores, afetando os padrões climáticos globais. As grandes massas de gelo nos polos, intactas por milhares de anos, não estariam derretendo. Mas nesse mundo sem nós, quem ocuparia o topo da cadeia alimentar? O Homo sapiens nunca teria surgido para reivindicar esse posto. Sem a nossa presença, outra espécie inteligente poderia ter evoluído no nosso lugar? Poderiam os primatas ter seguido um caminho diferente, desenvolvendo sociedades próprias? Ou será que os oceanos abrigariam formas de vida conscientes, sem jamais precisarem pisar em terra firme? Se a inteligência é uma vantagem evolutiva, será que outra espécie teria ocupado o nosso lugar? Um novo predador dominante poderia ter surgido? Ou a Terra permaneceria em equilíbrio, sem uma única criatura tentando dobrá-la à sua vontade? No próximo segmento, vamos explorar quais criaturas poderiam ter dominado o planeta se nunca tivéssemos existido.
Se você está gostando desse documentário e quer apoiar para que mais conteúdos como esse sejam produzidos, considere fazer uma doação via Pix. O QR Code está na tela. É rápido e qualquer valor já ajuda muito. Sua contribuição faz a diferença e nos permite continuar trazendo curiosidades incríveis para você. Se a humanidade nunca tivesse existido, o planeta ainda seria um mundo repleto de vida, mas moldado por forças completamente diferentes. Sem cidades, sem tecnologia e sem a interferência do ser humano, outras espécies poderiam ter emergido como dominantes, cada uma evoluindo para ocupar o espaço que deixamos vazio. Mas quais seriam os verdadeiros senhores da Terra? Entre os candidatos mais prováveis estão os primatas. Sem nossa presença, espécies como chimpanzés e bonobos poderiam ter continuado sua trajetória evolutiva. A inteligência desses animais já é impressionante. Eles usam ferramentas, criam laços sociais complexos e até demonstram sinais de cultura. Com milhões de anos de evolução adicional, talvez pudessem desenvolver sociedades rudimentares, expandindo seus territórios e formando hierarquias mais avançadas. No mar, os polvos são um dos candidatos mais fascinantes à supremacia. Esses cefalópodes já demonstram um nível impressionante de inteligência, resolvendo problemas complexos, manipulando objetos e até exibindo comportamentos que sugerem planejamento. Se as condições certas se mantivessem ao longo de milhões de anos, poderíamos ver o surgimento de uma espécie de polvo altamente social e talvez até capaz de desenvolver estratégias cooperativas de caça e sobrevivência. No mundo dos insetos, as formigas poderiam ter sido as verdadeiras herdeiras do planeta. Hoje, elas já dominam ecossistemas inteiros, com suas colônias organizadas, exércitos bem treinados e sistemas de comunicação altamente eficientes. Com tempo suficiente, algumas espécies poderiam desenvolver colônias ainda maiores, criando verdadeiras megacidades subterrâneas e estabelecendo redes de domínio que cobririam vastas áreas. E não podemos esquecer os répteis. Em um mundo sem humanos, grandes lagartos como os dragões de Komodo poderiam ocupar o topo da cadeia alimentar. Sem nossa influência, poderiam evoluir para se tornarem caçadores ainda mais rápidos e astutos, possivelmente originando uma nova linhagem de répteis inteligentes e dominantes, como seus ancestrais dinossauros fizeram no passado. Sem a presença humana, a Terra seguiria seu curso de transformação. No entanto, com a natureza em constante evolução, a vida seguiria novas trilhas, criando um planeta cada vez mais surpreendente. Vamos seguir agora para descobrir como esses novos governantes do mundo moldariam o futuro. Se a humanidade nunca tivesse existido, o planeta Terra teria seguido seu curso sem a influência humana. O mundo seria dominado por espécies que, sem os humanos para alterarem seus ecossistemas, teriam evoluído e se espalhado, criando novas formas de vida e novas dinâmicas. As possibilidades são infinitas, mas vamos imaginar algumas dessas espécies, com seus comportamentos e habilidades únicas, emergindo como as novas governantes do planeta. Primeiramente, pensemos nos répteis. Sem a intervenção humana, os répteis poderiam ter se expandido muito mais. Hoje, esses animais estão adaptados a diversos ambientes e ocupam muitos nichos ecológicos ao redor do mundo. Com a ausência de pressões como caça, destruição de habitat e competição com mamíferos dominantes, as espécies de répteis poderiam se diversificar ainda mais. Imagine uma nova linha evolutiva, onde as grandes espécies de répteis como crocodilos, dragões barbados e iguanas se tornassem ainda mais adaptadas, evoluindo para criaturas gigantescas e altamente especializadas. Esses répteis poderiam dominar as regiões tropicais e até as savanas. Espécies gigantescas de tartarugas, por exemplo, poderiam ocupar as florestas, enquanto cobras e serpentes voadoras poderiam se espalhar por vastas áreas. Sua resistência e adaptação seriam suas grandes vantagens, permitindo que controlassem grandes territórios e sobrevivessem em ambientes diversos. Enquanto isso, os polvos, criaturas incrivelmente inteligentes e adaptáveis, teriam uma chance de dominar os oceanos. Os polvos já demonstram uma capacidade impressionante de resolução de problemas e interação com o ambiente, e sem a interferência humana, poderiam evoluir ainda mais. Imagine polvos que desenvolvem habilidades cognitivas mais avançadas, criando sociedades subaquáticas complexas. Eles poderiam se organizar em grandes comunidades subaquáticas, criando um tipo de rede social baseada em hierarquias ou cooperação.
onde caçam, constroem e até defendem seus territórios de maneira estratégica. Sua habilidade de mudar de forma e cor, além de manipular objetos e usar ferramentas, os tornaria verdadeiros mestres dos oceanos, dominando os ecossistemas marinhos e até começando a desenvolver suas próprias culturas e tecnologias. Mas e os primatas? Eles também poderiam evoluir para se tornarem uma das espécies dominantes. Sem os humanos competindo por recursos e alterando seus habitats, primatas como chimpanzés, bonobos e gorilas poderiam ter evoluído para formas ainda mais sofisticadas. Imagine esses primatas desenvolvendo habilidades de caça mais avançadas, formando sociedades complexas e até criando ferramentas mais elaboradas. Com esses novos governantes do planeta, a Terra seria um lugar muito diferente. As espécies dominantes, com suas habilidades adaptativas, criariam um equilíbrio natural, onde as interações entre os diferentes seres vivos seriam moldadas por novos sistemas de competição, cooperação e sobrevivência. O ecossistema global poderia se tornar mais complexo e interdependente, com cada grupo de espécies desempenhando um papel crucial na manutenção da biodiversidade e da estabilidade planetária. A Terra seguiria seu curso sem nós, prosperando de formas que nunca poderíamos imaginar. Novos governantes tomariam o nosso lugar, e o planeta encontraria seu próprio equilíbrio sem a presença humana. Mas agora, lembra que eu disse se a gente iria fazer falta? A resposta é: agora. Sem nós, ninguém contaria histórias. Ninguém olharia para o céu e se perguntaria sobre o universo. Ninguém construiria algo apenas pelo prazer de criar. O planeta pode não precisar de nós para continuar existindo, mas será que a existência teria o mesmo significado sem a nossa curiosidade, sem a nossa busca por entender e transformar o mundo ao nosso redor? Se essa reflexão te fez enxergar o mundo de uma maneira diferente, inscreva-se no canal, compartilhe este documentário com mais pessoas e espalhe essa ideia. Obrigado por assistir. Um novo tipo de coronavírus, encontrado em morcegos de Hong Kong, na China, pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos que o SARS-CoV-2, que causou a pandemia da Covid-19. O estudo feito em conjunto pelo Instituto de Virologia de Wuhan e pelo Laboratório de Guangzhou foi publicado pela revista Nature. A equipe da virologista Shi Zhengli, que trabalhou no Instituto de Wuhan durante a pandemia, foi a responsável por encontrar o vírus HKU5CoV2, que usa o receptor ACE2 para infectar organismos. Mas esse novo vírus representa um risco? Em uma entrevista, o infectologista Alexandre Naime, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e chefe de Departamento de Infectologia da Unesp, explica que esse é apenas um achado científico de uma vigilância genômica que é feita rotineiramente em morcegos, porque eles abrigam milhares de vírus que potencialmente podem ser transmitidos para outros animais, incluindo seres humanos. O médico esclarece que, por enquanto, o novo vírus foi identificado apenas em morcegos e apenas em tese ele pode ser transmitido para seres humanos, mas isso ainda não aconteceu, há apenas potencial. Ele ainda reforça que adquirimos aprendizados com a pandemia de Covid-19, principalmente a vigilância genômica que é feita nesse estudo. Confira. O coronavírus descoberto em morcegos, vindo da China. Não. Podemos parar por aqui. Na verdade, esse é apenas um achado extremamente importante, mas um achado científico de uma vigilância genômica que é feita rotineiramente em morcegos. Porque os morcegos, eles abrigam milhares de vírus que potencialmente podem ser transmitidos para outros animais, incluindo os seres humanos. E esse novo artigo, esse paper científico, que foi publicado essa semana na revista Cell, descobriu um novo coronavírus. Ele é da família do coronavírus, o nome dele é HKU5CoV2. Ele é de uma subfamília de um outro coronavírus que causou uma epidemia na região do Oriente Médio,
um vírus chamado MERS. Isso aconteceu lá pelos idos de 2012. Ele é um pouco correlato ao vírus da Covid-19, SARS-CoV-2, mas ele é mais correlato a esse vírus MERS. E esse novo vírus, então, o HKU5-CoV2, ele foi identificado somente em morcegos e ele tem uma diferença muito importante. O receptor de entrada, como ele age para entrar dentro das células, é o mesmo, por exemplo, do SARS-CoV-2 ou do SARS-CoV original, que é um receptor chamado ACE2, um receptor que é chamado enzima conversora de angiotensina 2. Então, ele potencialmente poderia infectar células humanas, o que foi visto em laboratório. Então, esse é o alerta. Foi identificado um novo vírus que, em tese, poderia ser transmitido para seres humanos. Eu costumo dizer que a gente vive numa pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas e, junto com os seres humanos, nós temos todos os animais que, eventualmente, a gente entra em contato. Portanto, esse tipo de estudo é extremamente importante para identificar, por exemplo, esse novo vírus, o HKU5-CoV2. A gente já sabe que ele pode entrar em células humanas. Por exemplo, se ele for identificado em aves de criação, em granjas, em criadouros de porcos, isso fica mais próximo do ser humano. Então, essa vigilância é muito importante para a gente já estar um passo à frente dos vírus antes deles se adaptarem aos seres humanos. Fenômeno chamado de spillover, que aconteceu, por exemplo, na pandemia da Covid-19, lá no finalzinho do ano de 2019. Então, isso é muito importante. E mecanismos de vigilância, então, têm que ser mantidos. Pois é. Depois de enfrentar tudo o que enfrentamos na última pandemia, só nos resta torcer para que tudo o que o Dr. Alexandre Naime disse seja realmente verdade, e não mais uma bravata daquelas que cansamos de ver durante a pandemia. Nós ficamos por aqui. Obrigado e cuide-se.